Desde o início dos tempos, a engenharia tem sido o coração que pulsa nas veias do progresso humano. Das pirâmides do Egito aos arranha-céus que tocam o céu, essa arte de moldar o mundo ao nosso redor sempre foi celebrada. Mas há uma história menos contada, um capítulo oculto nas sombras da inovação. Entre as engrenagens do progresso, surgem histórias de mulheres cuja paixão pela engenharia desbravou caminhos inexplorados. Elas enfrentaram barreiras culturais e preconceitos, mostrando que o talento e determinação não conhecem gênero. 1925, Rio de Janeiro. Nossa história começa aqui. Vamos voltar ao século passado e conhecer um pouco da história da primeira engenheira do Brasil. Após sua formatura na Politécnica da Universidade do Brasil, Carmen Velasco Portinho entrou para a história como a primeira mulher a conquistar o título de engenharia no país. Esse feito notável não apenas marcou o início de uma carreira excepcional, mas também abriu caminho para que outras mulheres pudessem seguir seus passos e desafiar os estereótipos de gênero na área da engenharia. Logo após sua graduação, Carmen foi nomeada engenheira auxiliar pela Prefeitura do Distrito Federal. Neste papel, ela enfrentou desafios significativos, tanto profissionais quanto pessoais. Em um ambiente predominantemente masculino, no entanto, sua determinação inabalável e a sua competência excepcional rapidamente a tornaram uma figura respeitada e admirada no campo da engenharia. Sua influência não se limitou apenas no campo da engenharia, mas também se estendeu ao desenvolvimento urbano e à promoção de habitação popular. Atualmente, apesar dos desafios que ainda persistem, muitas mulheres estão se destacando em várias áreas da engenharia. Vamos agora conhecer a história inspiradora de algumas dessas renomadas profissionais. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a engenheira agrônoma Lavínia Borges e antes de começar a nossa entrevista, as nossas perguntas, eu gostaria que você, Lavínia, se apresentasse e falasse para nós em qual universidade você formou, em qual ano você formou, em qual área você está atuando. Boa tarde, pessoal. Como o Enzo já falou, eu sou a Lavínia Borges. Eu formei no INTEPAC em agronomia. Formei no ano de 2022/2. Hoje eu sou coordenadora de distribuição do Tocantins de um laboratório multinacional de medicamentos de saúde animal. Muito bom, excelente. E em qual área específica da agronomia você está trabalhando atualmente? Quais são os projetos ou desafios nos quais você está envolvida? Então, os meus desafios é a coordenação, que assim, tem muitas pessoas que pensam que é tranquilo, e tem essa questão de um cargo superior principalmente. Eu como mulher, coordenando homens, tem essa questão de desafio, mas na área da agronomia em si, trabalhando com grandes animais. Então, assim, até que é tranquilo. Muito bom. E como você acha que a presença de mulheres na agronomia contribui para a inovação e o progresso dentro do campo? Contribui porque é o seguinte, as mulheres, elas têm particularidades que só nós temos. E isso se destaca muito, porque a mulher, querendo ou não, ela é mais cuidadosa, ela tem mais, ela é mais meticulosa, ela sabe, algumas questões sabe desenvolver melhor, tem um jogo de cintura, então eu acredito que isso no campo agrega muito. Enfrentando os problemas, que são problemas normais, problemas diários, acho que a mulher consegue sobressair mais. E quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou como agrônoma mulher e como superou? Então, um dos maiores obstáculos que a mulher encontra hoje em qualquer área do campo, com toda certeza, é o preconceito. Preconceito de pensar que a mulher não é capaz, que só porque é mulher acha que não vai dar conta de um serviço pesado, porque, por exemplo, as mulheres hoje elas estão à frente de vários serviços pesados, né? Seja trabalhando na lavoura, seja trabalhando com animais de grande porte. Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem dosar essa questão para chegar na gente e falar, pensa que a gente não tem essa capacidade. E o que nós fazemos como mulher, como não só eu que trabalho no campo, várias outras mulheres? A gente vai e mostra a nossa capacidade, que a gente consegue fazer isso. Muito bom.
Lavínia, em sua opinião, como podemos criar ambientes de trabalho mais inclusivos para mulheres na agronomia? Então, várias empresas já estão fazendo isso, já estão delegando grandes cargos com muita responsabilidade para as mulheres. Então, é continuar fazendo isso, só que também a mulher ter a curiosidade de ir fazer também. Porque tem muitas que deixam de fazer por falar assim, eu não consigo. E aí, um dos próprios motivos de não ter, às vezes, também é a falta da procura. Como a diversidade de gênero na engenharia pode levar a melhores resultados e inovações? Tem essa questão, como eu falei, da mulher ela ser mais meticulosa, certo? Então, assim, hoje, na verdade, já tem empresas que preferem até contratar mais mulheres do que homens. E já está tendo mais essa inclusão. E, inclusive, tem muitos colegas de profissão que até preferem a gente fazer esse tipo de inclusão para poder auxiliar também eles. Então, isso hoje em dia já é muito bom. Quais são algumas das suas experiências para o futuro da agronomia em termos de igualdade de gênero e diversidade? Então, as experiências hoje que nós temos, como eu falei anteriormente, sobre o auxílio um do outro, certo? Dessa questão da diferença de gênero. Hoje é muito bem aceito pelos homens o nosso auxílio, a nossa inserção no mercado de trabalho. Então, tem muitas empresas que hoje é muito gratificante encontrar muita mulher no campo, porque a maioria das empresas hoje estão fazendo essa porta de entrada para nós. Lavínia, então vamos para a última pergunta. Você tem alguma história ou experiência específica que gostaria de compartilhar para inspirar outras mulheres a perseguir seus sonhos na agronomia? E além disso, que conselho você daria a mulheres jovens que estão considerando uma carreira na agronomia, mas podem estar hesitando devido à falta de representação feminina neste campo? Então, a história que eu tenho é que, assim, eu comecei na agronomia por paixão. Então, foi algo assim, eu não vim de família de agricultor, nem de produtor. Eu comecei mesmo porque eu sempre fui apaixonada. E aí, eu fui enfrentando tudo o que eu poderia enfrentar. Não estou falando só de preconceito, eu estou falando até dos meus limites. Do que? Eu falar assim, eu vou fazer diferente do que eu nunca fiz e eu preciso me destacar por isso. Então, o que acontece? Quando eu entrei para agronomia, eu vim fazer projeto de iniciação científica, eu elaborei vários projetos de iniciação científica. A gente começou a Liga, eu fui a presidente da Liga, a primeira presidente da Liga Acadêmica de Agronomia. Então, assim, a história que eu faço, que eu tive e que eu deixo de conselho também, é não desistir. Porque se a gente parar para ouvir todo mundo, a gente não faz. Então, o conselho principalmente que eu dou para todas as mulheres é porque nós somos capazes. E a gente tem que vir colocar essa capacidade, primeiro a gente precisa entender isso, para depois a gente mostrar que a gente é capaz. Porque a gente vai enfrentar situações de muito preconceito, não só com homens, mas preconceitos também com outras mulheres. A gente vai enfrentar a dúvida de saber se a gente consegue fazer aquilo, se a gente é inteligente o suficiente para aquilo. Então, assim, um conselho que eu dou é não desistir e ser perspicaz, para a gente mostrar a nossa capacidade que a gente tem, tanto em campo, quanto em laboratório, todas as áreas que a gente for entrar, a gente mostrar a nossa capacidade. Muito bom, Lavínia. Muito obrigado por participar da nossa entrevista, por colaborar com o nosso trabalho e sucesso para vocês na sua jornada, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Estamos aqui com a professora engenheira Indira. E, professora, eu queria fazer umas perguntas para a senhora. Se a senhora poderia contar um pouco sobre como a senhora decidiu fazer engenharia civil, curso de engenharia? Então, boa noite. Eu escolhi fazer engenharia civil, acredito que deve estar no sangue, porque o meu pai é engenheiro civil, mas na verdade ele nunca me influenciou falando que eu deveria ou não fazer algum curso. Mas como eu entrei no ensino médio, eu tinha mais habilidade para a área das exatas. Então, como ele é engenheiro civil, eu acabei optando também pela engenharia civil. Eu gostaria de perguntar também se a senhora via ele fazendo uns projetos, algumas coisas relacionadas à área e começou a gostar. Sim, ele estava sempre nas obras. Na época ele assinava um jornal e quando o jornal chegava em casa tinha a parte dos classificados e eu adorava ficar olhando a planta
qual a área da engenharia atualmente que você vai estar trabalhando, tipo assim, projeto? Atualmente eu estou atuando apenas na docência, mas em específico na área de geotecnia, mas eu já trabalhei também em execução de obras, em elaboração de projetos, já trabalhei na Ferrovia Norte-Sul, eu trabalhava na área de geotecnia, que é a parte de drenagem, então eu já trabalhei em todas essas áreas. E qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou na engenharia? Tipo, ser mulher, entendeu? No meio da galera que eu sou. Quando eu trabalhava na ferrovia tinha bastante homens, mas pelo fato de eu ser mulher, eu nunca senti nenhuma dificuldade com meus colegas ou com algum subordinado ou superior. Acredito que o fato de eu ser mulher não tive obstáculo com relação a isso. Professora, na sua opinião, podemos criar ambientes de trabalho mais inclusivos para as mulheres? Sim, eu acredito que a gente já há alguns anos já tem ganhado no mercado. Eu vejo que hoje as mulheres engenheiras já estão dominando o mercado também. E eu vejo que a gente, de uma certa forma, tem a vantagem de ser mais organizada, né, de ser mais perfeccionista, pois que às vezes os homens não são tanto quanto, e a gente ganha nesse sentido. E como a diversidade de gênero pode levar aos melhores resultados? Entendi. Como a diversidade de gênero pode levar aos melhores resultados, às melhores obras, às melhores... Eu acredito que eu acabei de falar, como as mulheres têm mais aptidão para algumas coisas e os homens para as outras, eles se unindo, acaba que a gente consegue melhorar mais o desempenho das nossas obras e dos nossos projetos. A senhora tem alguma história ou experiência específica que gostaria de compartilhar para inspirar outras mulheres a perseguir seus sonhos na engenharia? Eu não estudei em Araguaína porque na época não tinha faculdade de engenharia aqui, então eu estudei fora. Depois fui fazer já direto o meu mestrado, que eu acho que é super importante você já sair da faculdade e ir se especializar, porque acaba que você, quando entra direto no mercado de trabalho, você gasta muito tempo no trabalho e acaba não tendo muito tempo para se especializar. Então, eu acho que isso foi uma vantagem que eu tive. Então, quando eu retornei para Araguaína, tinha poucas engenheiras aqui, mas, como eu falei anteriormente, isso não foi uma barreira para mim. E com isso eu fui ganhando mercado. Muitas pessoas começaram a me contratar e com isso eu fui fazendo o nome da engenheira Indira e não em função do meu pai que já trabalhava na área, mas eu acredito que mais pelo meu trabalho em si. É lógico que ele acabou me ajudando um pouco, mas o meu trabalho, o meu reconhecimento não foi só por conta dele, pelo que eu trabalhava também. E acabei vindo para a faculdade, justamente também porque eu tinha mestrado, porque eu já tinha conhecimento específico nessas áreas, tanto na área de docência quanto na área de obra. Qual o conselho que a senhora daria para as mulheres que começam no mercado de engenharia civil? Especializar e estar cada vez mais antenado, fazendo curso, fazendo especialização. Isso a gente não pode parar de forma alguma. Professor, e no que a senhora se especializou e por quê? Quando eu estava na faculdade, era a matéria de mecânica do solo, isso era uma matéria que eu gostava. Quando eu escolhi a área de geotecnia, quando eu cheguei no meu mestrado, eu vi que era uma área muito ampla. Fiz o meu mestrado voltado para a parte de contenção de resíduos e o meu doutorado eu fiz na parte de contenção de taludes. Então, desde a faculdade já era uma disciplina que eu já tinha afinidade. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a professora engenheira Meuriela. Estamos aqui fazendo uma entrevista com ela agora. Então, professora, como é que foi esse começo? Como é que você descobriu a engenharia? Como é que você escolheu isso aí como carreira na sua vida? Como você contar um pouco para a gente? Sim. Eu nunca pensei em cursar engenharia civil. Eu cursava
cursava engenharia de produção, lá em Correios do Tocantins. E aí as minhas irmãs passaram no curso de engenharia civil aqui no INTEPAC. E aí eu tenho duas irmãs, as duas são engenheiras civis. E aí uma veio, passou para o curso, a outra também. Aí eu, vamos fazer também. Aí eu mudei para cá, para Araguaína, e vim cursar também o curso de engenharia civil. Então, em qual área hoje, atualmente, você está trabalhando no mercado de trabalho? Hoje, atualmente, eu estou como professora universitária do curso de engenharia civil e arquitetura do INTEPAC. E os projetos, as ações envolvidas que envolvem você em engenharia? Hoje eu estou reunindo com alguns alunos para a abertura de liga acadêmica. A gente está pensando em alguns eventos para fazer nos próximos semestres. Certo. Como uma opinião sua, como você acha que a presença das mulheres hoje na engenharia, elas contribuem para a inovação, o processo dentro de campo? A mulher no mercado de trabalho é essencial, porque ela é criativa, é inovadora e aquece o mercado com isso. Então, quando você tem a perspectiva diversa, tanto de homens como de mulheres dentro do mercado de trabalho, isso é bom para as empresas, porque ter diversos pensamentos diferentes, isso ajuda mais. Professora, e como as suas irmãs são engenheiras civis, a senhora recebeu algum incentivo de alguma forma delas falando vai, faz, é bom? Sim, elas não contaram as partes ruins, só incentivaram das partes boas, mas foi por causa delas mesmo, porque elas gostaram demais do curso e também da cidade, e aí eu decidi também vir e fazer o curso, não me arrependo. Certo. Quais foram os obstáculos, na verdade, que você está hoje? Como você os superou de uma forma? Sim, não é só um obstáculo meu, mas eu acredito que de todas as mulheres que entram aí na área da engenharia, porque a área da engenharia é uma área promissora, mas é a presença maior de homens, né, dentro da obra. Então, o que a gente mais pode sofrer aí é assédio dentro das obras. E é muito difícil ser evitado e é muito difícil a mulher não passar por isso. Então, o que a gente tem que fazer é ser resiliente e focar naquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer alcançar e tomar muito cuidado para não se colocar em locais perigosos dentro da obra. Tomar cuidado de sempre pensar antes de agir, antes de falar e se posicionar. Certo. Então vamos seguir essa linha também de raciocínio. Então, na sua opinião, como a gente pode criar um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais inclusivo das mulheres na engenharia? Isso vai depender muito da empresa que está gerenciando essa obra, esse trabalho. Por quê? Começa da organização da empresa, do recrutamento também. E depois de recrutar, dentro do recrutamento, eles precisam pensar na diversidade. Começa a contratar mulheres dentro do mercado, né? No mercado de trabalho. E depois disso vem a conscientização da própria empresa a falar sobre esses tipos de temas, porque se não é falado, as pessoas não aprendem, não conhecem, não se conscientizam, né? Então, quando você faz uma reunião aí com seus colaboradores e trata sobre o assédio que eu falei anteriormente, isso começa a conscientizar os colaboradores sobre isso. E nem é só sobre isso, bullying também dentro do ambiente colaborativo, outros tipos de problemas, racismo que pode acontecer, se tudo isso for tratado dentro do ambiente de colaboração, as pessoas começam a se conscientizar e entender o que pode e o que não pode fazer dentro do trabalho. Tá bom, voltando essa parte de diversidade, vamos citar o exemplo da nossa sala de aula. Você teve mais homens que mulheres. Como é que foi isso na sua formação acadêmica? Durante a minha graduação foi diferente. Tinha mais mulheres do que homens. Eu acho que foi uma das maiores turmas, depois da pandemia, né, que se formou. E eram mais mulheres do que homens aqui na sala de aula. E quais são algumas das suas esperanças
para o futuro da engenharia em termos de igualdade de gênero, essa uma diversidade diferente? Hoje, quando a gente olha para a igualdade de gênero, diversidade de gênero, a gente vê que muitas empresas já abordam isso, já incluem, já contratam, isso é bom. Mas a minha maior esperança é que as mulheres comecem a confiar em si mesmas, porque não adianta a empresa abrir a vaga e a mulher não confiar que consegue enfrentar aquele cargo. Então, que as mulheres elas comecem a se aprimorar mais na sua área de trabalho e apareçam no mundo, porque quando a gente olha para a minha turma de 60 alunos, que eram mais mulheres do que homens, e a gente olha para o mercado de trabalho e não vê isso, então aqui existe algum problema. Será que é a diversidade que não está tendo na empresa ou as mulheres que não estão confiando em si mesmas para enfrentar esses cargos? Você tem alguma história, uma experiência específica que ocorreu com você durante sua formação, que você possa inspirar outras mulheres a perseguir seus sonhos, ir atrás, correr atrás? Tem, e a história é longa. Bom, eu iniciei a graduação de engenharia civil aqui e quando a gente estava na pandemia, eu consegui uma vaga aqui na faculdade como estagiária no departamento de marketing. Trabalhei durante 3 anos aqui, me formei e continuei trabalhando no marketing. Eu tinha perdido toda a perspectiva de trabalhar na área. Eu pensava que eu ia pendurar meu diploma na parede e ia continuar trabalhando no departamento de marketing. Eu amo marketing, sempre amei, mas eu amava muito mais a engenharia civil. E aí, um dia eu decidi que eu precisava mudar, precisava correr atrás dos meus sonhos. Eu comecei a entregar currículo em vários lugares, abri mão da vaga que eu tinha aqui, eu tinha um emprego estabilizado e tal. E aí eu fui atrás de conseguir um emprego na área da engenharia. E aí nesse corre de tentar conseguir, eu consegui uma vaga numa obra. E eu nunca pensei que eu fosse gostar do gerenciamento de obras, da obra mesmo em si, pensava que eu ia ser engenheiro de escritório. E quando eu entrei para a obra, eu amei. E por mais que a gente passe por diversas coisas dentro da obra, ainda assim eu sei que a minha vocação é a obra mesmo. É estar lá no campo, é mexer com os colaboradores, é comandar a obra. E aí, enquanto eu estava lá, surgiu uma vaga de docência aqui para a faculdade, eu fiquei, eu saí de lá, por que eu não me inscrevo, né? Aí eu peguei e me inscrevi, isso foi em agosto do ano passado. Me inscrevi na vaga e esqueci. Aí continuei trabalhando lá na obra e tal. E aí quando foi no final do ano, em dezembro, se não me engano, eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha sido aprovada para a primeira etapa do processo seletivo de docência. Aí eu fiz lá, a gente precisava preparar uma aula e apresentar. Aí lá, pode ser que eu passe, pode ser que eu não passe, vou tentar. Aí eu preparei a aula, vim aqui para o processo seletivo. Eu e a minha irmã fizemos o processo seletivo. E aí depois do processo seletivo eu pensei, veio o final do ano, veio as férias aí coletivas. Aí eu pensei, não passei. Aí quando foi no início do ano, no início desse ano, em janeiro, foi na metade do mês, eu recebi a notícia que eu tinha passado. Fiquei muito feliz. E aí, quando veio fevereiro, eu comecei a trabalhar nos 2 lugares. Tentei conciliar os empregos. Trabalhava o dia todo na obra e à noite aqui. Consegui fazer isso por 2 meses. Só que acabou ficando muito puxado para mim, nos 2 lugares. Aí eu optei por vir para a sala de aula mesmo e abrir mão da obra, mas eu ainda tenho muita vontade de voltar para lá. Professora, como foi seu primeiro dia como docente em aplicação na chuva? Foi difícil. Foi difícil. Porque é o primeiro momento que a gente olha para o aluno e vê, caraca, eu estou bem aqui na frente deles e não é uma apresentação de seminário, é uma aula mesmo. A gente pensa, não, é igual a apresentação de seminário, não é igual a apresentação de seminário. Você sentiu que era isso? Isso,
Aí, conforme foi passando os dias, eu fui fazendo pesquisas de aulas criativas, como interagir com os alunos, e fui fazendo várias pesquisas, preparando as aulas. E hoje eu sei que eu tenho muito a melhorar ainda, mas eu acredito que eu já melhorei bastante desde a primeira aula que eu ministrei. Bom, além dessa história linda que você nos contou, né, da forma que você está seguindo sua carreira de engenheiro, que conselho você daria para outras mulheres jovens que estão atrás desse mesmo sonho, né, que elas podem estar um pouco assim, desmoralizadas por essa questão da falta de representação feminina? O que você pode dar? Para quem ainda não entrou no curso, eu recomendo, não pensem em desistir do sonho de vocês por causa disso. Talvez você seja a pessoa que vai fazer diferença no mercado. E para quem já fez o curso e não conseguiu entrar no mercado de trabalho, eu recomendo o que eu fiz. Eu entrei na plataforma, fiz vários cursos, aprimorei o meu currículo, melhorei o meu currículo com mais coisas, mais cursos. Porque se eu mandasse meu currículo limpo, ninguém ia me contratar. E eu já não tinha experiência. Então, o que você pode fazer é ser excelente naquilo que você faz. Porque se você tiver excelência nisso, você não vai ter dificuldade de entrar para o mercado. Depois que você entra para o mercado, as portas se abrem. E você consegue entrar em qualquer emprego que você quiser. Então, encerramos por aqui a nossa entrevista. Muito obrigado por essa história da passagem experiência que você passou para a gente. Que isso venha inspirar outras mulheres, né? Assim que mesmo não ter medo de ir atrás dos seus sonhos. Conseguir. Como você conseguiu. Parabéns.